E aí, tudo tranquilo? Bom, aposto que você já conhece esse quadro, um dos quadros históricos mais famosos do mundo, talvez o mais famoso do mundo. Não o quadro mais famoso do mundo, que esse provavelmente é a Mona Lisa. Embora a fama da Mona Lisa tenha uma história boa, que a gente pode contar em outro vídeo, tem a ver com o roubo dela no início do século XX, que tornou ela o quadro muito mais famoso do que era antes. Mas bom, estou me perdendo aqui já no primeiro segundo. Esse é o quadro sobre um evento histórico, talvez o mais importante. Todo mundo esbarra com ele e todo mundo faz uma certa confusão achando que é sobre a Revolução Francesa. Né? Ele tem um clima de Revolução Francesa, no entanto, não é disso que se trata. Ele não está falando dos eventos de 1789. Mas, antes de falar do quadro em si, vamos falar um pouco do pintor do quadro, que é o Delacroix. E, aliás, antes de falar do Delacroix, vou falar da grande influência do Delacroix. O Davi, o Jacques-Louis David, um dos grandes pintores de todos os tempos, um homem ali da segunda metade do século XVIII e um cara que acreditava piamente na vocação pedagógica das artes em geral e da pintura, achava que a pintura devia influenciar o público, os observadores, devia educá-los, devia guiá-los ali no caminho que ele acreditava ser correto. Se houvesse algo como pintura sem partido, arte sem partido no século XVIII, certamente o Davi não seria um partidário desse movimento, e ele era um iluminista por excelência. Ele achava que a razão era o caminho do progresso, para as pessoas melhorarem, para as sociedades evoluírem. Acreditava que o conhecimento científico, que as ciências em geral, eram, enfim, a resposta para a sociedade avançar. Portanto, ele era contra o absolutismo, que tem muito de irracional, né, a sua justificativa. Quando estoura a Revolução Francesa, ele é um entusiasta da Revolução Francesa, sobretudo do período jacobino. Ele vai ser um grande parceiro, um aliado dos jacobinos, ele vai colaborar de algumas maneiras com o governo do Robespierre. Inclusive, é nesse período que ele pinta talvez a sua obra-prima. É difícil dizer qual é a grande obra-prima do Davi, mas uma delas, e certamente a que eu mais gosto, é que ele pinta em homenagem a um jornalista também jacobino, que era conhecido por divulgar nomes de supostos traidores do Robespierre, pessoas que acabavam sendo guilhotinadas. Esse jornalista, o Marat, ele acaba sendo assassinado por uma mulher com muita raiva desse papel dele, por ele fazer acusações injustas, muitas delas, talvez boa parte delas. Ele acaba assassinado e o Davi acaba pintando um quadro em homenagem a esse jornalista. Muito provavelmente você conhece esse quadro, A Morte do Marat. Inclusive aqui no AB2 a gente tem um outro vídeo falando mais especificamente do Davi e do Marat. Vale a pena ver se você ainda não viu. Isso enfim, é quase que um elogio, quase não, é um baita de um elogio ao Marat, é quase uma santificação do Marat. Tem uma série de implicações isso, não só para o quadro, como para a própria vida do Davi, mas isso não importa tanto. Né? Quando os jacobinos caem, o Davi quase é preso, enfim, a vida dele fica complicada depois da queda dos jacobinos, isso não nos interessa. Ele acaba conseguindo dar a volta por cima durante o período napoleônico e vai ser o grande pintor do Napoleão. Mas é esse cara que é a grande influência da figura principal dessa aula, que é o Delacroix. Esse é um autorretrato do Delacroix. Ele era fortemente influenciado pelo Davi, como eu falei, mas ele tem algumas mudanças. Ele vai promover algumas transformações ali a partir do Davi. A primeira delas é que ele, embora acreditasse que a pintura devia expressar o sentimento e o pensamento do pintor, do artista, ele não é tão didático, ele não está tão preocupado assim em deixar a sua mensagem clara. Se você pegar os eventos, as cenas escolhidas pelo Davi, elas são escolhidas a dedo para que a sua mensagem chegue ao público sem grandes problemas. O Delacroix não, ele não está tão preocupado em ser tão pedagógico assim como era o Davi. Em termos de estilo, aqui não é exatamente um curso de História da Arte, mas o estilo dele também vai mudar. O Delacroix
vai inaugurar o que a gente chama de romantismo na pintura. Enquanto o Davi ele era clássico, eram traços, enfim, bem claros, era a razão transportada ali para a pintura, o Delacroix vai ser mais carregado na emoção. Os quadros dele querem te emocionar, te pegar pela emoção, embora transmitindo uma mensagem, claro, embora, enfim, tentando te influenciar para algum lado específico, que a gente já vai comentar aqui, mas ele é carregado de emoção, como vai ser o romantismo na literatura e também na pintura. O Delacroix, outro ponto parecido com o Davi, é que ele é um iluminista. Ele é um iluminista, ele é um entusiasta da Revolução Francesa, ele é, enfim, um entusiasta dessas ideias que defendem o uso da razão, que defendem a ciência como o motor de evolução da sociedade. E, portanto, quando a Revolução Francesa, quando Napoleão cai e o absolutismo volta na França, ali em 1815, ele certamente sentiu aquilo como um golpe. E aí, em 1830, a França passa por um movimento muito semelhante à Revolução Francesa, os 3 Dias Gloriosos. A gente falou disso lá, tem uma aula sobre isso no AB2, na parte de História Geral. Quando estoura esse movimento, ele fica muito empolgado porque ele vê naquele movimento um renascimento da Revolução Francesa, um renascimento daquelas ideias, e ele faz um quadro justamente para mostrar como o movimento de 1830 era um herdeiro direto do movimento da Revolução Francesa, e ele pinta essa obra de arte, que é o quadro que a gente vai analisar agora. Tá aí, a Liberdade Guiando o Povo. Eu nem precisava ter botado esse quadro aí, porque todo mundo tem mais ou menos ele de cabeça. E como eu disse, o primeiro objetivo dele era mostrar como o movimento de 1830, chamado de Os 3 Dias Gloriosos, era o retorno, o renascimento dos valores da Revolução Francesa. Então ele coloca no centro do quadro a figura da liberdade. A gente sabe que é a liberdade porque está escrito no título, a liberdade guiando o povo, mas a gente saberia mesmo sem isso. Havia uma convenção nas artes plásticas que a liberdade era sempre representada por uma mulher de seios de fora. Então, isso fica claro, todo mundo ali do mundo ligado às artes sabia disso, então ficaria claro mesmo sem o título que era liberdade. Mas não é uma liberdade qualquer, é a liberdade trazendo a bandeira tricolor. Ah, mas essa não é a bandeira da França? Não, não era. Essa foi a bandeira da França a partir de um determinado momento na Revolução Francesa, mas quando Napoleão caiu, deixou de ser a bandeira da Revolução Francesa e que voltou a ser ligada ao brasão dos Bourbon, um símbolo ligado à família real francesa. Então, em 1830, a bandeira da França não era essa. Então, é a liberdade que está trazendo a bandeira tricolor para ser de novo a bandeira da França. E não é qualquer sentimento, né? Não é qualquer ideal, é a liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, ali, daquele trio da Revolução Francesa. Mas essa liberdade tem características especiais. Ela lembra uma figura que virou uma espécie de símbolo da Revolução Francesa, que era Marianne. Em muitas figuras durante a Revolução Francesa, a Revolução era tratada como essa mulher, uma espécie de símbolo do movimento, e ele traz essa mulher de novo, inclusive com o chapéu, o barrete frígio, que era um chapéu clássico das classes populares ali da época da Revolução Francesa. Então, esse símbolo central ele é muito importante nesse quadro, porque ele está dizendo, isso aqui que está acontecendo está trazendo de volta alguma coisa, está trazendo de volta a Marianne, está trazendo de volta a bandeira tricolor, está trazendo de volta aqueles ideais. Então, esse era um ponto importante para o Delacroix, que ficou muito empolgado com o movimento. A outra coisa importante era mostrar quais os grupos estavam envolvidos e liderando. Então você pega esse quadro, é curioso que se a gente não presta atenção, esse quadro parece muito realista, né, nos detalhes, mas ele não é, porque se você pega as roupas das figuras mais à frente do quadro, elas são meio estranhas. Ninguém sai para uma batalha contra a tropa real com, enfim, um macacão de fábrica, que é o que a gente vê aqui à esquerda, esse macacão branco, ou com um paletó, ou um garoto com a bolsa de entregador de jornal, né? Ele era um entregador de rua. Então, na verdade, o Delacroix ele mistura um realismo com um certo idealismo, porque qual era o objetivo dele?
mostrar para todo mundo quem estava envolvido nesse movimento. E se você olha no fundo, você também vê umas figuras importantes. Você vê estudantes, você vê gente de rua, você vê pequenos artesãos, roupas clássicas. Ele se preocupou muito na hora de escolher a roupa de cada personagem para deixar claro não só de que época ele estava falando, ele escolheu roupas que eram usadas em 1830, mas escolheu a roupa típica daquele grupo, embora ninguém tivesse ido brigar com as tropas do rei com um macacão de fábrica. Então, você tem, olhando para o quadro aqui à direita, o garoto, né, um garoto entregador de rua. Você tem embaixo dela, meio que reverenciando ela, um camponês. Essa é uma roupa de camponês, com essa bandana no rosto. Na outra ponta, um operário. Isso era um macacão de fábrica. E esse cara com essa arma, segurando a arma com as duas mãos, essa é a figura mais polêmica desse quadro. Há um certo debate sobre a figura. A gente bate o olho e parece ser um burguês, né, porque ele tem cartola, ele está de paletó, ele certamente está mais bem vestido do que os outros. No entanto, os especialistas dizem que não. Na verdade, ele é um artesão bem sucedido, mas ainda assim um artesão, no máximo um pequeno proprietário. Então, ele é, digamos assim, uma classe média baixa, mas muito mais provavelmente uma classe popular um pouco mais bem sucedida. E isso é uma dica para entender a recepção do quadro quando ele foi apresentado pela primeira vez. Ele foi apresentado no Louvre, numa exposição no Louvre, com vários outros quadros, inclusive vários outros quadros sobre a Revolução de 30. E quando a gente pensa num quadro como esse, que é talvez o grande quadro histórico que a gente conhece, ele foi muito mal recebido. Né? A elite que estava vendo, óbvio, né? A exposição de quadro é sempre uma coisa de elite. A exposição que estava vendo, o público que estava vendo a exposição detestou aquilo. Aquilo causou um sentimento terrível. O quadro é enorme, está no Louvre hoje. Enfim, se vocês, quando forem ao Louvre ou voltarem ao Louvre, vale a pena olhar ele com atenção. Ele realmente chama muita atenção, ele realmente mexe um pouco com a gente, mas o público achou aquilo de muito mau gosto, por muitos motivos. Primeiro, porque era um quadro muito violento. E a elite não queria ser lembrada que precisou recorrer à violência para derrubar um rei. Ela queria quadros que mostrassem outros aspectos do movimento, como havia. Enquanto Delacroix queria mostrar como foi difícil, como foi duro e como foi, digamos assim, glorioso, né, no sentido de valorizar o esforço das pessoas envolvidas no movimento. Então o Delacroix colocou corpos no chão, colocou cadáveres aqui no primeiro plano do quadro. Ele não queria esconder, tem a fumaça, que dá um clima assim, bastante pesado pro quadro. Então, assim, primeiro a violência. Não só a violência da cena em si, mas como dos personagens principais. Você olha, tem um garoto com 2 pistolas na mão. A própria liberdade está segurando uma arma. Então, são figuras que a gente não imagina identificadas com violência, mas que no quadro do Delacroix foram colocadas de maneira brutal, porque ele queria mostrar que isso aconteceu e ele queria valorizar esse movimento, mas a elite lá no Louvre, a alta burguesia, a nobreza olhando, não queria ser lembrada disso. Então, isso era uma coisa. E a segunda coisa é justamente o fato de que ele dá muito mais ênfase às classes populares do que às elites. A própria liberdade aparece aí com uma roupa de camponesa. Essa é uma vestimenta de camponesa. E a elite preferia ver quadros que ressaltassem o papel de liderança da elite no movimento, ao invés de ver o grupo que de fato fez a revolução, porque, enfim, nesse caso, o enfrentamento com as tropas se deu com todo mundo junto, com a multidão, e as classes populares são obviamente mais numerosas. Era isso que o Delacroix queria chamar a atenção, mas não era isso que o público queria ver. Não à toa, em poucos dias, o quadro foi tirado da parede do Louvre, foi colocado num porão, quase foi perdido. Muitos anos depois, o Delacroix consegue reaver o quadro e vai expor ele fora da França, e ainda vai demorar muitos anos para que o quadro volte para a França, já num outro contexto, e seja exposto no Louvre, e aí então comece a ganhar a fama que ele tem hoje.
É isso? Bom, espero que tenha ajudado aí a entender um pouco melhor esse quadro. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!